Você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Preparação e ação na obra de Deus dependem de alguma decisão. Deus quer que entendamos isto. Davi, quando já estava idoso, foi proibido pelo Senhor de construir o templo, o grande templo, que seria o sonho da vida dele, uma obra magnífica, grandiosa para Deus. Ele queria fazer aquilo. Seria a obra da vida dele, um templo majestoso, grandioso para Deus. E o Senhor diz: meu servo, eu não quero que você construa. Primeiro, você não vai construir. Eu vou levantar um filho que vai te dar essa alegria. Ele vai construir, vai ser um homem sereno, calmo. O nome dele deriva de paz, o Salomão. Ele vai construir esse templo, mas você não. Na verdade, Deus tinha algo muito melhor para Davi do que construir templo. O tempo de Davi não era para ser perdido com obras de mãos de homens, obras nas quais Deus não habita. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em templos vivos que somos nós. Deus disse: eu vou edificar para você, meu servo, uma casa. Não é você que vai edificar para mim, não. Eu vou edificar. A casa de Davi são os descendentes, os discípulos espirituais de Davi. Esses são os discípulos que formam a casa de Davi. Honra para ele, que vai ser lembrado por toda a eternidade, como é lembrado na Bíblia, até o fim. Davi é um símbolo, não porque construiu um templo que seria destruído depois, mas mesmo assim, ele chamou o filho e deu instrução: meu filho, nunca deixe o Senhor, busque o Senhor de todo o coração, se apegue a Ele, seja fiel, meu filho, ande na presença de Deus. Agora, para a obra, eu já preparei muito material. Toda a minha vida foi dedicada a juntar material para esta obra, a construção de um grande templo. Preparei ferro para os pregos, provavelmente nem foram usados. Salomão deve ter usado um material mais nobre, o bronze, por exemplo. Mas eu preparei muito ferro, muito bronze, muita prata, muito ouro, muita madeira, muita pedra preciosa. Eu preparei muito material, meu filho Salomão, para fazer um templo grandioso. Aí Deus mandou a planta do templo. Não era nada gigante, era um templo relativamente pequeno, com medidas apenas o dobro das medidas do tabernáculo. E Davi teria que se limitar. Pegou aquela planta e entregou para o Salomão. A impressão que eu tenho é que a planta da casa foi dada, mas os anexos, alpendres, átrios, varandas e passadiços em volta, eu creio que Deus deu alguma liberdade, tanto é que foi onde Salomão exagerou e aquele templo, embora fosse relativamente pequeno, mas teve 2 colunas gigantescas na frente e ele teve muitos átrios. A área do templo, os átrios do templo eram muito grandes, mas o templo em si era pequeno e não precisava mais do que aquilo. Deus quer que nos apeguemos ao que é necessário, prioritário, para não desperdiçarmos energia com aquilo que é secundário. Isso é fundamental na obra de Deus. Busque em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu encontro uma pessoa, eu pergunto: você está lendo a Bíblia todos os dias? Você está com a vida limpa de pecado? Não tem pecado nenhum por confessar? Você está em dia com os dízimos? Você frequenta as reuniões? Tem dado culto a Deus verdadeiramente? Você tem evangelizado alguém? Você tem discipulado alguém? Cuida de alguém?
são indicadores importantíssimos das prioridades que nós damos. Aí a pessoa vai responder negativamente a várias ou a todas essas questões, porque ela se ocupa com médico e todos os profissionais de saúde, toda a política do corpo, ela precisa cuidar do corpo dela, roupas e cabelo, e ela precisa tratar da casa dela, dos negócios dela. Ela está tão ocupada com essas coisas que ela não tem tempo para a obra de Deus. Alguém tem que exortar uma pessoa dessas. Ela, quando é que vai fazer a obra de Deus? Nunca. Ela precisa ser admoestada. Alguém com amor precisa mostrar: minha filha, se hoje você morrer, o que você produziu? Qual é o legado que você deixou? Que discípulos você fez? O que você vai deixar se a sua vida for tirada hoje? Alguém tem que dizer algumas verdades assim, aquela irmã descuidada que está dando prioridade a coisas do mundo, coisas desta vida, quando ela poderia buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas seriam acrescentadas, Deus daria, se ela buscasse a Deus em primeiro lugar. Temos que exortar as pessoas. Davi não pôde construir o templo, mas ele preparou muito material e se dedicou com amor e coração a isso. Mas ele preparou algo muito melhor. Ele preparou discípulos, músicos, ensinou esses discípulos a louvar, introduziu os louvores no culto e no ritual dos sacrifícios. Ele ensaiou os levitas músicos junto com os sacerdotes que tocavam trombetas, para que tudo fosse bonito, um espetáculo espiritual para Deus. Isto era algo muito melhor do que a construção material de um templo. Mais adiante na Bíblia nós encontramos Paulo, o apóstolo, numa situação delicada, lá na igreja de Colossos. Ele tinha o Filemon, que era um homem muito sensato. Dizem estudiosos que ele era rico. A Bíblia não diz que ele era rico, apenas porque ele tinha um Onésimo como escravo. Mas não era só ele. Era comum naquela época ter um escravo. O escravo em Israel, e o costume cristão adotou isso também, era uma pessoa bem tratada, não era uma pessoa maltratada. Ele não tinha liberdade, mas ele se alegrava. E muitos escravos preferiam ficar na condição de escravos, mesmo que pudessem ser libertos. Aí aconteceu de um deles se rebelar, o Onésimo, e se rebelou e foi pela vida fora. Mas ele viu que a vida não era tão fácil, que ele não teria condições de se manter, e naquela situação de privações, como o filho pródigo, que certamente ele passou, o Onésimo se arrependeu. Ao se arrepender, ele perguntou: eu preciso de um mentor espiritual, de um líder, de uma pessoa que me ajude. E ele se lembrou do apóstolo Paulo, que muitas vezes ficava hospedado na casa do Filemon, e ele, o Onésimo, servia. E Paulo tinha um carinho especial para com as pessoas. E ele pensou: eu vou procurar o Paulo. E foi atrás. E quando achou, o Paulo aparentemente estava preso, e o Onésimo foi levar ajuda para ele. O Paulo gostou e pensou: seria bom que o Onésimo estivesse aqui para ser o meu pombo-correio, o meu mensageiro. Ele me traria o que eu precisasse aqui na cadeia, e ele levaria minhas mensagens, ele me traria papel, na época era pergaminho, e tinta para eu escrever, e ele levaria as mensagens. Seria muito bom que eu tivesse uma pessoa assim. Então ele escreveu essa carta a Filemon, pedindo que o Filemon, primeiro, aceitasse de volta o Onésimo, que o perdoasse pelo que ele tinha feito, se tivesse havido dano, algum prejuízo, ou seja,
se o Onésimo tivesse roubado alguma coisa, que o Filemon perdoasse. Então, essa era a carta que o apóstolo Paulo escreveu. Filemon, reconcilia-se com o Onésimo, perdoe, e depois, se convier a você, se for do seu agrado, libere o Onésimo para estar comigo aqui me servindo, ele me é muito útil. Paulo estava se preparando e ele sabia que ainda tinha uma obra muito grande a ser feita. A obra maior que Deus fez através do apóstolo Paulo, e nós vamos conhecer na eternidade, não foi na Galácia, nem em Corinto, nem em Éfeso, mas foi em Roma. A obra maior foi Roma, que mais se espalhou pelo mundo. Paulo preso, se ele não estivesse preso, poderia ser que ele se envaidecesse. Mas, como grande líder em Roma, preso, ele pôde fazer uma grande obra, e também na eternidade nós vamos saber o quanto o Onésimo o ajudou, o quanto o Onésimo pôde levar e trazer apoio para ele. Pois é, o apóstolo Paulo só foi o que foi porque ele tinha um Timóteo, porque ele tinha um Onésimo, porque tinha um Filemon. Isto é preparação na obra de Deus para a ação. E a ação foi guiada pelo Espírito de Deus para abençoar, organizar aquela igreja de Roma, que era muito grande, espalhada, difícil, mas que era fundamental para o evangelho se espalhar pelo mundo todo. Paulo precisava de um Onésimo e ele tomou decisão de fazer alguma coisa. Quando você tiver uma convicção, meu irmão, minha irmã, de fazer algo, se prepare, ore a Deus e tome decisões. Deus vai honrar as decisões que você tomar, mas você tome decisões na presença do Senhor, consulte o seu líder, ore bastante, mas tome decisões. Não fique só na intenção, não.